Funções, nossa segunda função, f de x é igual a 1 mais 5 dividido por x² menos 1. Na ideia de sempre, de seguir alguns passos, o primeiro passo é domínio. Se está falando de domínio, significa que essa parte de baixo vai ter que ser diferente de zero, o que nos implica que o nosso x ele vai ter que ser diferente de mais ou menos 1. Lembrando que se a gente tem potência quadrada, a gente tem que levar o mais ou menos. Então, o nosso domínio fica domínio da função f é igual a todos os reais menos o menos 1 e o 1. Aí, o que a gente faz, o próximo passo, é exatamente calcular o limite nesses dois pontos, para ver o que acontece próximo de menos 1 e próximo de 1. Vamos começar, então, calculando o limite quando o nosso x está em menos 1. Então, a gente precisaria calcular o limite de 1 mais 5 sobre x² menos 1, quando x tende a menos 1. E aí, o que a gente tem? Se a gente for substituir o nosso x por menos 1, a gente teria 1 mais 5 dividido por 0. Opa! 5 sobre 0, a gente já sabe que isso vira uma assíntota. Se vira assíntota, não tem jeito. A gente vai ter que dividir esse nosso limite nos limites laterais, porque a gente vai ter que graficar. Então, a gente vai fazer primeiro os laterais. Fazendo, então, primeiro o lateral à esquerda, a gente tem que ver, a gente já sabe que vai dar algum número sobre 0, né? Então, a gente tem que ver qual que é o sinal do nosso infinito. A gente já sabe que a parte de cima é positiva, porque é um 5, esse 1 não vai nos interessar. E o que acontece? Aquela velha história. Se a gente está aqui em menos 1 à esquerda de menos 1, quando a gente levar o menos 1 à esquerda de menos 1, ele vai estar à direita de 1, quando a gente levar ele ao quadrado. E se eu tirar 1, ele vai estar à direita do zero, fazendo com que essa resposta seja positiva. O que acontece, então, é que esse limite lateral fica mais infinito. E o outro? À direita, então, o que acontece? De novo, 5 é um número positivo, não preciso me preocupar, mas quando a gente tiver à direita do menos 1, e eu elevar esse número que é tipo menos 0,09, isso vai dar um número menor do que 1, que se eu tirar 1, fica um número menor do que 0, então negativo. Aí a gente tem que a resposta é menos infinito. Então, aqui a gente já fez do menos 1 o que acontece à esquerda e à direita. A gente sabe que é uma assíntota, então, x igual a menos 1 é uma assíntota. E o que acontece? Mais infinito e menos infinito, dependendo do lado. Agora, a gente vai calcular, então, o limite em 1, certo? Quando o nosso x for 1, que vai ficar da seguinte maneira. Limite quando x tende a 1, de 1 mais 5 sobre x² menos 1. Se a gente for substituir o 1 na nossa conta, o que vai acontecer? A gente teria 5 sobre 0, 1 mais 5 sobre 0, né? Então, esse daqui a gente também já sabe que é uma assíntota. E se é uma assíntota, então, limites laterais não tem muito o que fazer. À esquerda, então, como é que vai ficar? Eu tenho aqui o 0, aqui eu tenho o 1. Se eu tenho um número à esquerda do 1, eu tenho algo tipo 0,9. E se eu elevo um número que está entre 0 e 1 ao quadrado, ele acaba ficando um pouco menor. Ele continua sendo positivo, mas ele é um pouco menor. Se eu tirar 1, ele vai estar aqui, porque ele vai acabar sendo negativo. Então, eu vou ter 5, que é um número positivo, dividido por um número que é negativo. Então, o nosso limite vai dar menos infinito. Por outro lado, se a gente for calcular o limite da nossa função agora à direita, o que vai acontecer? A gente tem aqui o 0, o 1. Se eu estou à direita do 1,
e eu elevo meu número ao quadrado, ele vai ser maior, porque um número maior do que 1 ao quadrado é ainda maior do que 1. E se eu tirar 1, então ele vai estar, de certeza, à direita do zero, fazendo com que ele seja também um número positivo. Aí, a gente tem que dar infinito. Então, tanto em 1 quanto em menos 1, a gente tem duas assíntotas, certo? O que a gente faz depois disso? Vendo que a gente já viu se a bolinha vai ser uma bolinha aberta ou se a gente vai ter assíntotas, vou inclusive escrever para a gente não esquecer. Vendo que a gente já tem as assíntotas verticais, vamos então calcular as assíntotas horizontais. A gente sabe que isso são dois casos. É o caso onde o limite da nossa função tende a infinito e quando ela tende também a menos infinito. Então, como é que fica aqui? A gente sabe que isso daqui é uma coisa muito grande. E se eu divido 5, que é um número, por uma coisa muito grande, isso tende a zero. Então, eu teria 1 mais 0, eu tenho 1. Lembrando, né, a gente pode ver também a questão do expoente. Em cima o expoente do x é 0, embaixo o expoente do x é 2. Então, a gente sabe que tende a zero. A gente também tem que fazer o limite quando o x tende a menos infinito, porque pode ser que a gente ainda tenha outra assíntota diferente dessa. O que acontece é que a gente está com a mesma situação. A gente tem 1 mais 0, porque esse pedaço aqui acaba que dá zero. Então, 1 significa o que pra gente? Que y igual a 1 é assíntota horizontal. O que mais a gente precisa fazer? A gente falou que é sempre importante a gente ver quais são os pontos que cortam os eixos, né? Então, um deles é calcular f de x igual a zero. Em outras palavras, é calcular as possíveis raízes. E como é que a gente faz isso? Pega a nossa função e iguala a zero. Aqui daí no caso é matemática básica, tem várias maneiras de fazer. Eu vou passar a nossa divisão para o outro lado, então vai ficar menos 5, x ao quadrado mais 1. Multiplicando vai ficar x ao quadrado mais 1 igual a menos 5. X ao quadrado vai ser igual a menos 6. Aí aqui a gente acaba ficando com um problema bem grande, porque não existe número real tal que isso aconteça. Então, esse x não pertenceria aos reais. O que isso acarreta para a gente? Que a função não possui raízes. Em outras palavras, a função não corta o eixo x. Não tem raízes, a gente chegou à conclusão de que ela não vai cortar o eixo x. A gente pode ver também se ela vai cortar o eixo y. Então, para fazer isso, a gente calcula quanto é f de zero. Então, é 1 mais 5, 0 ao quadrado menos 1, que é 1 mais 5 menos 1, que vai ser 1 menos 5, que é menos 4. Então, a nossa função tem o ponto 0 menos 4 como uma bolinha fechada do nosso gráfico. Aí, como eu fiz na outra função, eu vou fazer uma tabelinha para não precisar ficar subindo tanto para buscar as informações. Então, ela vai ser assim, vamos ver. 0 e menos 4 eu já tenho ali, é uma bolinha fechada. A função não possui raízes, então esse fato não me incomoda. O que mais a gente tem? A gente tem que y igual a 1 é uma assíntota. Então, se o nosso y for 1, a gente tem uma assíntota horizontal, certo? E a gente viu lá em cima que a gente tem duas assíntotas verticais, uma em 1 e a outra em menos 1. Então, vai ficar uma em 1, eu vou ter que dizer o que acontece à esquerda e à direita, e em menos 1, o que acontece à esquerda e à direita. E o que acontece? A gente tem que olhar os infinitos para onde que vão. A esquerda do menos 1 vai a menos infinito, a direita vai a mais infinito. E no menos é do contrário, o mais vai no menos e o menos vai no mais. Então, em menos 1, os sinais são trocados. Então, aqui, né, é mais infinito e menos infinito. E aqui, menos infinito
e mais infinito. Como é que elas são? São as duas assíntotas verticais. Esse também é uma assíntota vertical, certo? Então, agora que a gente tem isso, a gente pode montar o nosso gráfico. Primeiro, então, vamos colocar as assíntotas. A gente tem x sendo 1 e menos 1. Então, a gente vai fazer uma assíntota aqui em 1 e uma assíntota em menos 1. E a gente também tem uma assíntota aqui nesse ponto, certo? O que mais a gente tem? A gente tem que colocar, então, a bolinha fechada. A bolinha fechada é 0 para x, menos 4 para y, então é aqui. E o que mais acontece? Olhem que quando a gente está indo para mais infinito, nessa parte aqui, o que a gente tem? Em 1 vai ser mais infinito e em menos 1 também vai ser aí, quando a gente tiver a esquerda, né? Esse pedaço aqui, a gente também vai estar em mais infinito. E nos outros dois, que seriam esses dois aqui, a gente vai ficar assim. A esquerda do 1 é negativo, a esquerda do 1 é negativo, a direita do menos 1 também é negativo. Então, a direita do menos 1 também é negativo. E a gente sabe que a nossa função vem da onde? Ela vai fazer esse caminho aqui. Então, quando ela for menos infinito, quando o nosso x for bem negativo, ou quando o nosso x for bem positivo, a gente vai estar por aqui assim, ou por cima ou por baixo, mais ou menos nesse sentido. A gente não consegue afirmar exatamente o que acontece, mas a gente já consegue ter uma ideia da função. Por quê? Porque a função vai ter que vir e ela vai ter que encostar aqui em cima. Então, faz bastante sentido com que ela faça esse movimento aqui. Aí, o que acontece? Saindo de lá, ela vai ter que vir aqui. Aí, ela vai ter que ir subindo, tem que passar nesse menos 4 e ela vai embora. A gente não tem como afirmar que é exatamente esse movimento ainda, porque a gente não tem conhecimento de derivadas, mas a nossa função vai embora sem encostar nessas linhas. Aí ela volta a aparecer lá em cima, que quando ela tem que ir descendo, que conforme vai passando o tempo, ela vai ficar próximo de 1 de novo, por causa da assíntota. Então aí a gente tem um esboço do nosso gráfico, algumas coisas que a gente já sabe, e se a gente comparar com a função do GeoGebra, não tá tão ruim assim, não fica perfeitamente igual, mas a gente tem aí uma boa aproximação. Então, a gente tem aí mais um gráfico estranho, que não é acostumado a fazer, pronto.